Oi, gente, olha só onde é que a gente está. Eu prometi esse vídeo para vocês em julho, fazer um vídeo meu e do Kleber falando um pouquinho da nossa história, mas hoje a gente escolheu esse lugar e eu vou pedir para ele explicar por que esse lugar para fazer o nosso vídeo. Vai ser rapidinho, algumas respostas que vocês mandaram as perguntas, depois a gente faz outro. Por que aqui, vida? Porque aqui foi onde nós nos encontramos pela primeira vez, quando você já estava aqui com a família e eu estava com a minha vida resolvida e eu falei assim, eu vou atrás do meu grande amor. E aí eu vim para Guarajuba para encontrar com eles, que era véspera de Natal. E aí eu fui apresentado pela família como amigo do Pedro. Véspera de Natal não, véspera de Réveillon. Véspera de Réveillon, verdade. Deixa eu voltar um pouquinho. Como é que eu conheci o Kleber? Eu corria no mesmo grupo de corrida que o Kleber e eu tive dores no joelho que ninguém descobriu o que era, que a gente está devendo um vídeo sobre isso também, né? E me indicaram o Kleber para poder ir olhar por que eu tinha essas dores no joelho. E eu fui resistente a princípio, não vou, fisioterapeuta e tal, mas eu fui. Quando eu fui, que eu olhei pro Kleber, a gente teve uma amizade de início, assim, de uma conversa fácil, uma coisa bem bacana. Mesmo porque eu fiquei sabendo, né, da mãe de 6, e aí eu não acreditava. E aí, de repente, ela aparece no meu consultório, e aí eu admirei muito a história, porque tinha a história do bambolê e tudo mais, e aí eu fui atrás, e eu admirava muito o fato dela contar da rotina dos filhos, e como eu lidou com pessoas, eu lidou com pacientes, eu lidou com a dificuldade das pessoas, eu via que ela tinha uma forma diferente de lidar com essas dificuldades. E eu, por estar vivendo um momento de dificuldade na minha vida, eu falei assim, eu preciso da sua ajuda. Então, nós nos tornamos amigos num primeiro momento, não imaginávamos que fosse virar marido e mulher, mas eu confesso a vocês que não demorou muito para me tomar essa decisão, não. A pergunta que vocês muito fazem para mim é: como é que foi a reação do Kleber quando o Kleber descobriu que eu tinha 6 filhos? Na realidade, o Kleber sabia que eu tinha 6 filhos desde julho, quando ele me viu numa corrida dessa do grupo da gente de corridas. E eu não lembrava dele, mas ele lembrava de mim, porque na época ele perguntou, nossa, quem é aquela menina? E o nosso professor falou, ela é Juliana, tem 6 filhos, então ele já sabia. Não foi uma surpresa. Não, na verdade, nem foi eu que perguntei, tá? Na verdade, a gente tinha acabado de chegar na corrida e ele falou pra mim, você acredita que aquela menina ali tem 6 filhos? Eu falei, mentira. E eu só falei isso. E aí o fato disso chamar a atenção, né, no meio daquelas corredoras, onde, né, uma das mulheres tem 6 filhos, isso realmente me chamou a atenção. E eu lembro que nesse dia, no final da prova, nós tiramos uma foto. Eu estava do lado dela e a gente não foi se apresentado, não se conhecia. E aí eu fui reconhecer que era você quando voltou lá em novembro pro consultório. Aí eu falei assim, você é a mãe de 6. Então assim, eu reconheci, mas eu vi ela a primeira vez em junho, julho, e aí eu fui rever ela no final do ano, em novembro. Em novembro, por exemplo. E aí a gente começou uma amizade e tal, o Kleber estava se separando, né, se separou, e no final do ano... De 2000 e... Nossa, tem tanta gente, a gente tá junto, 3 foi anos, 13, né? Eu sei que quando eu estava aqui nas férias e ele veio para cá. 28 de dezembro de 2000. Eu lembro assim, que eu saí de casa, acho, 14, eu estava com minha mãe e meu pai, já estava morando com os meus pais, e aí eu contei para minha mãe a história da Juliana, mostrei uma foto com todos os filhos, e aí minha mãe falou assim, você está falando dessa mulher de um jeito diferente, por que você não vai atrás dela? Há tempos, meu filho, eu não vejo você expressar um amor tão verdadeiro assim. Eu olhei para minha mãe e falei assim, é verdade, né? Mandei um oi para Juliana no WhatsApp, oi? Aí ela, oi, quanto tempo? E a gente começou a conversar, e aí foi quando eu tive coragem de dizer para ela do meu sentimento, e aí ela, mais do que depressa, o que você está esperando? Eu fui. E eu lembro que ao chegar no aeroporto, em Salvador, eu peguei na mão dela e pedi ela em namoro. Exatamente. Lembra? Eu pedi namoro aqui no dia que eu peguei no aeroporto. Foi meio doido, muito rápido, mas muito intenso desde o começo. Assim como a relação dele com os meninos, que vocês perguntam muito, como é a relação do Kleber com os meninos, né? Então, assim, ele chegou como um amigo do Pedro, como ele falou aqui, e os meninos foram conhecendo ele, e óbvio, que essa amizade do Pedro, eu te confesso para vocês, que não durou metade do dia. Porque no metade do dia em diante eu já estava na piscina com as Marias no colo, enfim.
Foi muito Outro. rápido, assim, Foi bem sabe? legal. As crianças se apegaram a ele de maneira muito rápida, ele com as crianças com ele. Então, assim, é uma relação que tem sido construída, são 3 anos de relacionamento, né? 3 anos e pouquinho. Completou 3 anos. 3 né? anos agora, Então, assim, é uma coisa que a gente está construindo ainda. É um relacionamento que ele precisou aprender, que ele precisa chamar atenção quando é necessário. E isso para ele foi um aprendizado, porque ele tinha esse medo um pouco. As crianças sentiram, sentem, mas hoje é super tranquilo, assim. O que mais que a gente pode contar da gente? Eles perguntam tanta coisa e agora a gente parece que não sabe o que responder. Mas assim, a nossa história basicamente é isso. Quando eu conheci o Kleber não tinha filhos, eu tinha 6 filhos. Isso, exato. Mas para ele isso foi um empecilho? É complicado para você? Acho que é isso que eles querem saber muito. Em momento algum foi complicado para mim. E o mais interessante foi que as pessoas hoje perguntam assim, como que foi a reação do Kleber para casar com uma mulher de 6 filhos? E aí, às vezes, eu comento assim, pergunta para 100 homens quem teria coragem de casar com uma mulher de 6 filhos. Ponto. Realmente, essa pergunta é um pouco delicada. Mas ninguém me perguntou como eu estava, de onde eu vim e o quanto a gente somou imediatamente. Ou seja, a Juliana somou para a minha vida de uma forma que até hoje eu não consigo verbalizar. Eu posso dizer para vocês o resultado. Hoje a minha vivência com a minha família é outra. Né? A minha convivência com meu pai e minha mãe é totalmente outra. Hoje a minha profissão, nossa, é totalmente outra. As pessoas me perguntam, quem é que cuida de você? Ela hoje cuida de mim. É impressionante como que ela, o fato de ter o dom de ser mãe, ela tem o dom do toque, do abraço, do carinho. E isso me cura, isso trata as minhas dores, as minhas tensões do dia a dia. Então, em momento algum foi um empecilho, uma forma de pensar que os 6 daria algum problema. Mas a força que a gente sentia um com o outro de estar juntos, tanto é que a nossa frase não é eu te amo, é eu estou aqui. Eu dizer para ela que eu estou aqui, isso dava uma base também, uma base sustentável. E é através dessa base, desse alicerce que a gente construiu toda a nossa vida. E aí, como um acordo, né, a gente decidiu ter mais a Maria Beatriz, que foi uma gestação de risco, então a gente precisou de pensar muito antes de fazer, antes de tomar essa decisão, mas realmente era um sonho que eu tinha de ser pai, e ela se prontificou, então nós fomos o médico dela de Salvador, e aonde ele deixou bem claro que só poderia ter mais um filho. Então vocês perguntam muito, e o 8º? Não tem 8º. Então gente, não vai ter o 8º. Eu já corri risco tendo a Bia, porque meu útero ele tem 5 cesáreas agora, então é frágil. Então, já deu, né? Já. Acho que eu estou extremamente satisfeito de ser pai de um, e mais do que isso, sentir no meu coração que eu sou pai de 7. Porque eu acho que hoje não é simplesmente ser pai é quem cuida, ser pai é quem vivencia o dia a dia das crianças, da escola, a vivência em casa. E outra, a gente tem uma vivência, uma convivência tão boa com os pais dos meninos, enfim, que tá bom demais do jeito que tá. Né? Então, assim, o máximo que a gente pode fazer é adotar um cachorro, que nós fizemos. Ganhamos um cachorro. Então é isso, gente. Eu queria, acho que para começar tá bom, senão o vídeo fica muito longo. Se vocês quiserem mandar mais perguntas, vocês mandem que a gente faz outro vídeo. Eu acho que a gente precisava de dar esse start, né? A gente está junto há tanto tempo, a Mãe de 7 virou realmente uma referência no cuidar de mães. Eu fico extremamente orgulhoso, eu quero até deixar a minha declaração aqui, porque eu estou encantado de ver tantos directs, tantas mensagens de mães e de infinitos reconhecimentos, desde que o meu relacionamento melhorou, o meu casamento que estava afundando melhorou, o meu relacionamento com os meus filhos melhorou. Então, assim, eu vejo quanto a Mãe de 7 hoje consegue entrar dentro das famílias, então isso eu fico muito feliz, e isso me motiva a ser um fisioterapeuta, também a entrar dentro das famílias, a entrar dentro da vida da pessoa e poder proporcionar para ela uma qualidade de vida. Esse é o meu trabalho, é isso que eu faço em relação à fisioterapia. Então eu tive o dom de Deus de cuidar e ela teve o dom de Deus também de cuidar por ser mãe. Eu acho que aqui é o resumo da nossa família. Eu também estou à disposição de vocês, caso tenha alguma pergunta, a gente pode desenvolver mais vídeos. A gente vai fazer um vídeo sobre a cesárea, tá? Porque quando eu comecei, eu falei que eu fui consultar com ele por causa de uma dor no joelho. E essa dor no joelho, ela veio porque eu tenho aderências na cicatriz cesárea. E ele liberou, a gente vai fazer um vídeo ainda explicando isso direitinho que eu prometi, tá bom? Combinado. Espero que vocês tenham gostado.
Um beijo. Compartilhem, se inscrevam no canal, que a gente vai ter mais vídeos por aí, tá bom? Beijo. Beijo.